Tudo começou com a sensação de estar a ser observado. Não era o olhar curioso de uma criança numa aldeia remota ou o brilho fugaz de um animal no meio do mato. Era algo mais antigo, mais pesado. Uma presença que se colava à minha sombra, tornando o calor abrasador da Serra do Chipindo ainda mais opressivo. Eu estava em Angola há quase um mês, empurrado por um desejo inexplicável de me perder em paisagens que o turismo ainda não tinha polido, que a história tinha ferido profundamente e que a natureza, com uma teimosia feroz, insistia em reclamar. Chipindo, na província da Huila, parecia o lugar perfeito para isso. O nome em si soava como um segredo sussurrado pelo vento. Para chegar ali, enfrentei uma viagem de candungueiro desde o Lubango que testou os limites da minha coluna e da minha paciência. 12 horas num iaço sobrelotado, com o som do kuduro a rebentar dos altifalantes gastos e o cheiro a poeira vermelha e suor humano a impregnar-se em cada fibra da minha roupa. Ao meu lado, uma mamã com um cesto de galinhas vivas no colo sorria-me com uma gengiva quase desdentada, oferecendo-me um pedaço de bombom frito que aceitei com um aceno de gratidão. Angola era isto, um caos vibrante, uma resiliência palpável, uma humanidade crua que me desarmava a cada esquina. Quando finalmente desci em Chipindo, as minhas pernas tremiam. A vila era pouco mais que um aglomerado de casas de adobe e chapas de zinco ao longo de uma estrada de terra batida. Ao meu lado, uma mamã com um cesto de galinhas vivas no colo sorria-me com uma gengiva quase desdentada, oferecendo-me um pedaço de bombom frito que aceitei com um aceno de gratidão. Angola era isto, um caos vibrante, uma resiliência palpável, uma humanidade crua que me desarmava a cada esquina. Quando finalmente desci em Chipindo, as minhas pernas tremiam. A vila era pouco mais que um aglomerado de casas de adobe e chapas de zinco ao longo de uma estrada de terra batida. A poeira vermelha cobria tudo, pintando o mundo num tom ocre e melancólico. Não havia hotéis, não havia restaurantes para turistas. Havia o mercado, um turbilhão de vida onde se vendia de tudo, desde peixe seco do rio Cunene até tecidos coloridos vindos do Congo. Foi lá que, a troco de alguns kwanzas e de uma conversa arrastada no meu português hesitante, consegui que o dono de uma pequena cantina me deixasse estender o saco-cama num anexo nos fundos. O meu plano era simples, usar a vila como base e explorar as serras a pé, sozinho. O Cota Branco vai sozinho para o mato? Perguntou-me o dono da cantina, um homem chamado Afonso, com o rosto sulcado de rugas que pareciam contar histórias. Cuidado, a serra não gosta de gente sozinha. Tem os seus donos. Eu sorri, interpretando o aviso como uma mistura de superstição local e preocupação genuína. Agradeci, disse que teria cuidado, que só faria trilhos curtos. Menti. O que eu procurava era precisamente essa solidão, esse confronto com um lugar que tinha donos que eu não conseguia ver. Sentia dentro de mim um vazio, uma inquietação que nenhuma cidade europeia, nenhum emprego estável, nenhuma relação confortável tinha conseguido preencher. Era uma espécie de comichão na alma, uma certeza de que me faltava uma peça fundamental. Talvez, no silêncio daquelas montanhas angolanas, eu a encontrasse. No terceiro dia de caminhada, a sensação de ser observado intensificou-se. O sol do meio-dia batia sem piedade. O ar era tão seco que parecia arranhar a garganta a cada inspiração. A paisagem era de uma beleza brutal. Formações rochosas de granito, imensas e cinzentas, erguiam-se de uma savana coberta de capim-elefante seco e acácias retorcidas. O único som era o zumbido incessante de insetos e o crepitar da terra sob as minhas botas. E, no entanto, eu não me sentia só. Sentia uma presença atrás de mim, sempre à mesma distância. Parava, virava-me de repente. Nada. Apenas a vastidão imóvel e a vibração do calor a distorcer o horizonte. Comecei a duvidar da minha própria sanidade.
Seria o calor? A desidratação? Ou seria a tal dona da serra de que Afonso falara? Continuei a andar, tentando ignorar o arrepio que me percorria a espinha, um arrepio completamente deslocado no meio daquele forno. O trilho, que até então era uma vereda de cabras bem definida, começou a estreitar-se, a ser engolido pela vegetação. Foi então que o vi. Sentado sobre uma rocha, à sombra de um embondeiro solitário, estava um homem velho. Era a personificação daquela terra. A sua pele era escura e enrugada como a casca de uma árvore antiga. O seu cabelo branco e escasso formava uma coroa frágil sobre um crânio nobre. Vestia uns calções rasgados e uma camisa que um dia fora azul. Mas eram os seus olhos que me prenderam. Eram turvos, quase leitosos, como se vissem para além do mundo físico, para além de mim. E ele olhava diretamente para o ponto exato onde a minha nuca se arrepiava. Parei, o coração a martelar no peito. O medo inicial deu lugar a uma estranha calma. Havia uma autoridade natural naquele homem que impunha respeito. Ele não se moveu, não disse nada, apenas me observou a aproximar. «Boa tarde», disse eu, a voz a soar estranha no silêncio. Ele inclinou a cabeça lentamente. Não respondeu com palavras. Em vez disso, levantou uma mão trêmula e ossuda e apontou para mim. Mais especificamente, para o meu ombro esquerdo. «Você carrega um peso que não é seu», disse ele, a voz grave e rouca, como pedras a rolar. O seu português era carregado de um sotaque que eu mal conseguia decifrar, mas a mensagem foi de uma clareza assustadora. Uma sombra fria que se alimenta da sua luz. Fiquei paralisado. Aquelas palavras, ditas ali, no meio do nada, por um estranho que parecia ter emergido da própria terra, atingiram-me com a força de um soco no estômago. Não era uma conversa fiada, não era uma tentativa de me vender alguma coisa. Era uma afirmação, um diagnóstico. E, no fundo da minha alma, naquele lugar que eu tentava preencher com viagens e aventuras, eu sabia que ele estava certo. A inquietação, o vazio, a sensação de estar a ser perseguido, não era apenas solidão ou cansaço, era aquilo, uma sombra. «Quem é o senhor?» gaguejei, tentando manter uma aparência de controle. «Eu sou Jamba, um quimbanda», respondeu ele, usando a palavra para curandeiro, para o mediador entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. «E vejo o que os outros não veem. Essa coisa que o segue não é daqui. Veio consigo de longe, e se não for arrancada, vai sugar-lhe a vida até não sobrar nada». O medo voltou, mas agora era diferente. Era um medo primordial, visceral. A lógica tentava resistir, dizia-me que era um velho supersticioso a tentar impressionar um estrangeiro. Mas os seus olhos não mentiam. Eles viam a tal sombra, e a urgência na sua voz era palpável. Ele levantou-se, apoiando-se num cajado de madeira escura e lisa. Era mais baixo do que eu, mas a sua presença parecia preencher todo o espaço à nossa volta. Aproximou-se e eu recuei instintivamente. Ele parou e olhou para o céu. O som começava a sua lenta descida em direção ao horizonte. «Temos de ser rápidos», disse ele, o tom agora carregado de uma urgência que me contagiou. «O sol é vida, mas as sombras crescem quando ele se vai. Se ela passar a noite agarrada a si, enraiza-se. Depois, nem 10 quimbandas a conseguem tirar. Temos de a limpar, agora». «Limpar? Como assim?» perguntei, sentindo um pânico gelado a subir pela garganta. A minha mente racional gritava para eu me afastar, para voltar para a segurança da vila, para a lógica do mundo que eu conhecia. Mas o meu corpo estava congelado, e uma parte de mim, a parte que me tinha levado até ali, sentia que aquela era a única oportunidade. Aquele encontro não fora um acaso. Sekulo Jamba, como a sua idade impunha que lhe chamasse, não me deu tempo para pensar. Ele agarrou-me no pulso.
A sua mão era surpreendentemente forte. Os dedos finos e calosos pareciam feitos de ferro. Vem, o lugar de cura não é aqui. E sem outra palavra, ele virou-se e começou a andar, puxando-me com ele para fora do trilho. O meu cérebro entrou em curto-circuito. Eu estava a ser arrastado para o meio do mato angolano por um curandeiro que acabara de me dizer que eu estava amaldiçoado e que a minha vida dependia de um ritual a ser feito antes do pôr do sol. O medo transformou-se em terror puro, mas a sua mão no meu pulso era uma âncora, uma certeza. Eu não tinha escolha. Ou talvez a escolha já tivesse sido feita por mim há muito tempo, quando decidi embarcar naquela viagem. Deixamos para trás a vereda familiar e mergulhamos no coração da serra. A vegetação tornou-se mais densa, mais agressiva. Ramos com espinhos rasgavam a minha camisa e arranhavam os meus braços. O chão era irregular, coberto de pedras soltas. Sekulu Jamba movia-se com uma agilidade que desmentia a sua idade. Os seus pés descalços pareciam conhecer cada centímetro daquele terreno. Eu tropeçava atrás dele, o som da minha respiração ofegante a misturar-se com o ruído das folhas a serem esmagadas. O sol descia cada vez mais rápido, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. As sombras das acácias esticavam-se como dedos longos e esqueléticos. A cada minuto que passava, a urgência de Jamba parecia transferir-se para mim. O ar parecia mais frio, a presença nas minhas costas mais palpável. Era uma corrida contra o tempo, uma corrida contra a escuridão que ameaçava engolir-me, tanto por fora como por dentro. A paisagem à nossa volta mudava subtilmente. As acácias deram lugar a árvores mais altas e frondosas, e o som distante de água a correr chegou aos meus ouvidos. A atmosfera era mais úmida, mais densa. Sentia-me como se estivéssemos a entrar num outro mundo, um enclave secreto escondido nas dobras da serra. Sekulu Jamba não olhava para trás, mas a sua mão continuava firme no meu pulso, um elo inquebrável que me impedia de fugir, de ceder ao pânico que borbulhava no meu peito. A minha mente alternava entre duas realidades, a do mochileiro ocidental cético a pensar na loucura que era seguir um estranho para um lugar desconhecido, e a do homem assustado que sentia, com uma certeza aterrorizante, que a sua vida estava em perigo. E era esta segunda realidade que ganhava terreno a cada passo. Depois do que me pareceu uma eternidade, chegamos a uma pequena clareira. O lugar era de uma beleza assombrosa e inquietante. Estávamos no fundo de um pequeno vale, rodeados por paredes de rocha cobertas de musgo e samambaias. Uma pequena cascata caía de uma saliência rochosa, formando uma piscina de água cristalina que brilhava com os últimos raios de sol. O ar estava carregado com o cheiro à terra molhada e à vegetação em decomposição. No centro da clareira havia uma rocha plana, quase como um altar natural, e ao lado dela os restos enegrecidos de uma fogueira antiga. Era evidente que aquele era um lugar de poder, um lugar sagrado, um lugar onde o véu entre os mundos era mais fino. Sekulu Jamba finalmente largou o meu pulso. A marca dos seus dedos ficou impressa na minha pele. Ele caminhou até o centro da clareira e colocou o seu cajado no chão. Depois virou-se para mim. O seu rosto, agora na penumbra, parecia ainda mais antigo, mais enigmático. «Tira a camisa e os sapatos», ordenou ele, a sua voz a ecoar suavemente no anfiteatro natural. A terra precisa de sentir a tua pele. O espírito precisa estar despido. Hesitei por um segundo. A vulnerabilidade era esmagadora. Estar ali, seminu, perante aquele homem e aquele lugar, era entregar o pouco controlo que eu pensava ter. Mas o olhar dele não admitia desobediência. Lentamente, descalcei as minhas botas de caminhada e tirei a minha camisa suada e rasgada. O ar fresco da noite que se aproximava arrepiou-me a pele. Senti-me exposto, frágil. Jamba acenou com a cabeça em aprovação. Depois começou a sua preparação.
De uma pequena bolsa de couro que trazia a tiracolo, ele retirou vários itens. Um pequeno chocalho feito de uma cabaça seca, um punhado de folhas escuras e aromáticas, um pedaço de giz branco e uma pequena tigela de barro. Ele ajoelhou-se junto aos restos da fogueira e, com uma perícia impressionante, usando apenas umas poucas gravetos e a sua própria respiração, conseguiu acender uma pequena chama. O fumo subiu direito no ar parado, levando consigo um cheiro resinoso e penetrante. O medo que eu sentia tinha se transformado em algo diferente. Era uma espécie de resignação fascinada. Eu estava demasiado longe para voltar atrás, demasiado envolvido para resistir. Tornei-me um espectador do meu próprio destino, um participante passivo num drama antigo cujas regras eu desconhecia por completo. "Senta-te", disse Jamba, apontando para a rocha plana. Obedeci, sentindo a frieza da pedra contra a minha pele. Ele aproximou-se de mim com a tigela de barro. Dentro dela, tinha misturado o giz com um pouco de água da cascata, formando uma pasta branca e espessa. "Não te movas, não fales", sussurrou ele. "A sombra não gosta de ser perturbada, vamos enganá-la." Com a ponta dos dedos, ele começou a desenhar na minha pele. O toque era frio e preciso. Desenhou um sol estilizado na minha testa, espirais nos meus ombros e uma linha grossa que descia pelo meu peito, sobre o externo até o umbigo. Cada traço era acompanhado por um murmúrio baixo, palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido, gutural e rítmica. Senti os pelos dos meus braços a arrepiarem-se, não de frio, mas de uma energia estranha que parecia emanar dos seus dedos, da pasta branca, das suas palavras. Eu estava a ser marcado, consagrado para o que quer que viesse a seguir. Quando terminou as pinturas, recuou um passo e observou seu trabalho, a cabeça inclinada. Depois, pegou nas folhas escuras e atirou-as para a pequena folgueira. Uma fumaça densa e branca subiu instantaneamente, com um cheiro acre e sufocante que me fez tossir. Jamba pegou no seu chocalho e começou a agitá-lo, num ritmo constante e hipnótico. E começou a cantar. Não era um canto, era um encantamento. A sua voz, antes rouca, ganhou uma força e uma ressonância incríveis. Preencheu a clareira, ecoando nas paredes de rocha, parecendo vir de toda a parte ao mesmo tempo. O ritmo do chocalho acelerava, o canto tornava-se mais intenso. Ele começou a dançar à minha volta, os seus pés descalços a baterem suavemente na terra. A fumaça envolvia-me, tornando o mundo à minha volta um borrão indistinto. Os meus sentidos estavam sobrecarregados. O cheiro da fumaça, o som do chocalho e do canto, a sensação da tinta a secar na minha pele, a visão do curandeiro a mover-se como um fantasma na penumbra. Senti uma tontura avassaladora. A minha cabeça começou a girar, o meu coração batia descontroladamente, em sincronia com o chocalho. Foi então que a presença nas minhas costas se manifestou. Já não era uma sensação subtil, era uma frieza palpável, um peso físico no meu ombro esquerdo que me fazia inclinar. Uma escuridão começou a tomar conta da minha visão periférica, como uma mancha de tinta a espalhar-se. O pânico voltou com força total. Queria gritar, levantar-me e correr, mas o meu corpo não me obedecia. Estava pregado àquela rocha, prisioneiro daquele ritual. Jamba pareceu sentir a mudança. O seu canto tornou-se mais feroz, mais gutural. Ele parou de dançar e postou-se à minha frente. Os seus olhos, antes turvos, pareciam agora arder com uma luz interna. Ele olhou diretamente para os meus, mas eu sabia que ele não estava a olhar para mim. Estava a olhar para a coisa que se agarrava a mim. "Sai!" gritou ele, a sua voz a rachar o ar. "Este corpo não te pertence. Volta para a escuridão de onde vieste." O peso no meu ombro tornou-se insuportável. Uma dor fria espalhou-se pelo meu peito e eu arquejei, lutando por ar. Imagens começaram a piscar na minha mente, desconexas e aterradoras.
Rostos de pessoas que eu tinha magoado, fracassos que eu tentara esquecer, a solidão do meu apartamento numa cidade cinzenta, a sensação de inutilidade que me corroía por dentro. A sombra não era uma entidade externa, era a soma de todas as minhas falhas, de todas as minhas tristezas. Era a minha própria escuridão personificada, que eu tinha alimentado e carregado às costas através do mundo. Comecei a tremer incontrolavelmente. As lágrimas corriam pelo meu rosto, misturando-se com a tinta branca. Um soluço rasgou a minha garganta, um som de pura angústia. Eu estava a reviver tudo, confrontado com um monstro que eu próprio criara. Jamba aproximou-se ainda mais. O seu rosto estava a centímetros do meu. Ele olhou-me nos olhos e, de repente, cuspiu. Um jato de líquido amargo e quente atingiu-me em cheio na testa, onde ele tinha desenhado o sol. O choque foi tão brutal que me fez gritar. Era um líquido feito de ervas mastigadas, saliva e algo mais, algo que queimava como fogo. "Bebe", ordenou ele, trazendo aos meus lábios uma pequena cabaça. Sem pensar, abri a boca e engoli o líquido escuro e terrivelmente amargo que ele me ofereceu. O meu estômago contraiu-se violentamente. O mundo inclinou-se. O som do chocalho, o canto, a fumaça, tudo se fundiu num vórtice caótico. Inclinei-me para a frente e vomitei. Um espasmo violento e purificador que parecia vir das profundezas da minha alma. Vomitei até não ter mais nada para dar, até o meu corpo ficar flácido e esgotado. E então, tão subitamente como começou, tudo parou. O chocalho silenciou, o canto cessou. O único som era o crepitar suave da fogueira e o murmúrio da cascata. Lentamente, levantei a cabeça. O peso no meu ombro tinha desaparecido. A frieza no meu peito tinha se dissipado. A escuridão na minha visão periférica recuara. Olhei para as minhas mãos, trêmulas e sujas. Olhei para o céu. As primeiras estrelas começavam a brilhar no veludo azul escuro. O ar parecia mais limpo, mais leve. Eu conseguia respirar fundo pela primeira vez em anos. Sentia-me completamente vazio, esgotado, mas era um vazio limpo, um vazio pacífico. A tela tinha sido limpa. Sekulo Jamba estava sentado do outro lado da fogueira a observar-me com os seus olhos novamente turvos e calmos. Havia um cansaço profundo no seu rosto, mas também uma satisfação serena. Ele pegou numa caneca de metal amolgada, encheu-a com água da cascata e estendeu-ma. "Bebe, limpa por dentro." A minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar a caneca. Bebi a água, a mais pura e fresca que alguma vez provara. Ela pareceu lavar os últimos vestígios do amargor e do medo. Ficamos em silêncio por um longo tempo, enquanto a noite tomava conta da clareira. Eu não sabia o que dizer. Obrigado parecia uma palavra tão pequena, tão inadequada para a magnitude do que tinha acontecido. Como se agradece a alguém por lhe salvar a alma? Finalmente, Jamba quebrou o silêncio. "A sombra foi-se", disse ele simplesmente. "Mas a porta por onde ela entrou continua aí. Cabe a ti mantê-la fechada. Não a alimentes mais com tristeza e medo. Alimenta a tua própria luz." Ele levantou-se e com o seu cajado apagou os últimos vestígios da fogueira. "Vamos, a noite é para os espíritos descansarem, e para ti também." A caminhada de volta foi surreal. O medo tinha sido substituído por uma clareza estonteante. A escuridão da serra já não era ameaçadora, era acolhedora, protetora. Cada som, cada sombra parecia fazer parte de uma harmonia que eu agora conseguia perceber. Eu sentia-me incrivelmente fraco fisicamente, mas espiritualmente sentia-me mais forte do que nunca. Sekulo Jamba caminhava à minha frente, uma silhueta escura contra a luz das estrelas, o seu cajado bater ritmicamente na terra. Ele era um guardião, um jardineiro de almas, e eu fora apenas uma das suas plantas que ele podara para que pudesse voltar a crescer. Quando chegamos de volta ao trilho principal, a lua já estava alta no céu, banhando a paisagem numa luz prateada e fantasmagórica.
O lugar onde nos tínhamos encontrado parecia agora completamente diferente, despido de qualquer ameaça. Jamba parou e virou-se para mim. "O teu caminho é por ali", disse ele, apontando na direção da vila. "O meu é por aqui." Ele indicou o mato escuro. Procurei nos meus bolsos querendo dar-lhe todo o dinheiro que tinha, qualquer coisa para retribuir o que ele tinha feito. Ele viu o meu gesto e levantou a mão, negando. "A cura não tem preço", disse ele, com uma dignidade imensa. "A tua gratidão é o meu pagamento. Vai em paz e vive com luz." E com essas palavras, ele virou-se e, em poucos passos, desapareceu na escuridão da vegetação, como se tivesse sido absorvido pela própria noite. Fiquei ali, sozinho no meio da serra angolana, coberto de tinta branca seca e lama, exausto, mas renascido. Não sei explicar exatamente o que aconteceu naquela clareira. Se foi um exorcismo real, uma poderosa sessão de psicoterapia xamânica ou uma alucinação induzida pelo medo e pela sugestão. E, na verdade, não importa. O que importa é o resultado. Aquele peso, aquela sombra que me acompanhou por tanto tempo, foi-se. O vazio dentro de mim não desapareceu por completo, mas agora parecia mais um espaço a ser preenchido com coisas novas do que um buraco a ser temido. Voltei para a vila de Chipindo sob a luz da lua, um fantasma branco a caminhar pela poeira vermelha. Afonso, o dono da cantina, viu-me chegar e os seus olhos arregalaram-se, mas ele não fez perguntas. Apenas me deu um prato de fungi quente e um copo de água. Talvez, naquele olhar, ele soubesse. Talvez ele soubesse que a serra, afinal, não gosta de gente sozinha, mas por vezes oferece a cura que mais ninguém consegue dar. Eu fui para Angola à procura de solidão e de paisagens selvagens. Mas o que encontrei na Serra do Chipindo foi muito mais profundo. Encontrei um curandeiro que não curou o meu corpo, mas a minha alma. Encontrei o medo na sua forma mais pura e, através dele, uma libertação inesperada. Saí de lá sem respostas para os grandes mistérios do universo, mas com uma certeza simples e poderosa, a de que as maiores batalhas e as curas mais profundas acontecem nos lugares mais inesperados, muito para além dos mapas, no território selvagem do espírito humano. E que, por vezes, é preciso deixar que um estranho nos arraste para a escuridão para nos mostrar como encontrar a nossa própria luz.